Olá, essa é a nossa devocional de número 18. Hoje nós vamos ler Romanos 3, do 25 ao 31. Vamos à leitura. Diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua graça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também do gentil? Sim, também do gentil, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ai, que bom que nós chegamos nessa etapa de Romanos. Desde o último estudo, a gente já vem falando da justificação de Deus e isso é maravilhoso, é reconfortante, porque a gente vai ficando apavorado no início de Romanos, né? Até ali, meados do capítulo 3. E a gente fica, meu Deus do céu, a minha situação é grave, meu Pai do céu. E aí Deus vem propondo a solução, conforme a gente viu no último estudo, né? Então, nós vemos aqui que novas coisas estão sendo trago, né, de informação por Paulo, e ele está falando da justificação desde o último estudo por Cristo, né? E olha só que interessante, vamos analisar versículo a versículo aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho antes, eu vou ler do 21 aqui ao 24, ao 25 para fazer sentido no contexto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, né, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Gente, tem tanta coisa nesse 25, tanta coisa. Olha só, vamos lá por partes. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Bom, a Arca da Aliança, né, onde tinha ali a vara de Moisés, os 10 mandamentos, né, as tábuas, né, da lei, todo mundo já viu uma réplica, um desenho da arca e tal, né, que era uma caixa com umas varas do lado para ser carregada, tinha uma tampa e os querubins, né, em cima, com as asas voltadas um de frente para o outro. E dentro, né, o que eu já havia falado. Bom, o nome dessa tampa é propiciatório. Aí o que acontecia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele fazia uma purificação, matava, né, um animal por ele mesmo. Aí vocês já devem ter ouvido, né, que colocava uma corda com sino, né, na cintura dele. Então ele adentrava o Santo dos Santos, que era fechado, né, por um véu. E lá, num lugar, né, oculto, assim, que só ele tinha acesso, ele pegava um cordeiro, né, um carneiro de 1 ano e derramava o sangue desse carneiro em cima desse propiciatório, que é a tampa da arca. E o que significava isso? Qual era o símbolo disso? Que o sangue, né, aquele sangue daquele animal, que não era ocupado, era oferecido ali para cobrir a lei e a consequência da lei. Então, era uma forma desse sangue cobrir a sentença da lei, né? Então, quando nós lemos aqui, a quem Deus propôs no seu sangue a propiciação, é isso. É Cristo
cobrindo a nossa vida diante da culpa que temos diante da lei, né? Então, Deus, ele propiciou, né, o sangue que cobriria a lei. Gente, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Mediante a fé, né? Então, olha que maravilhoso, né? Propiciação é uma apresentação pública da solução da sua ira, né? É dessa maneira que Deus iria apaziguar, né, a sua ira. Então, ele lembra o conhecimento do Deus irado, ele mesmo propiciou, providenciou o sangue que cobriria, né, aplacaria sua ira, né? A proposta de Deus enviando Jesus, né, como propiciação. O propiciatório, né, era ali o símbolo do que a lei nos apontava, que era assim: olha, vocês precisam de justiça, vocês não têm. Então eles pegavam aquele animal, né, que não tinha culpa, e jogavam o sangue dele em busca de perdão, porque eles ali já era um ensino de que a justiça era fora deles, né? Então é dessa maneira que Deus nos salva, né? E é interessante que o propiciatório, como eu disse, ficava num lugar oculto, né? E agora Deus revela com ele, se manifesta, né? Olha só como continua o versículo. Por meio da fé, para manifestar sua justiça, para manifestar sua justiça. Então, agora que Jesus veio, né? Não é mais a esperança no Messias, mas que haveria de vir, mas é na esperança no Messias que veio. Nós podemos perceber que Deus manifestou o plano que ele prometeu e foi gradualmente revelando, né? Então isso é maravilhoso. E então, quando ele continua aqui, que é mediante a fé, né, que ele manifesta a sua justiça, aí ele diz assim: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando esse final do 25 tá falando aqui, ele não tá falando que Deus não se importou, não puniu os pecados de quem pecou. A gente viu ali até pessoas sendo mortas, né, como resultado dos seus pecados, né? Então, nós vemos aqui que Deus, na verdade, com Israel teve uma paciência. Por quê? Deus falou assim: eu não vou acabar com todo mundo agora, porque eu tenho um plano de redenção. Eu tenho um plano para, sabe esses pecados que estão acontecendo? Pois é, eu vou fazer justiça sobre eles lá com o Messias, né? Então, Deus deixou impune anteriormente, porque futuramente seriam justificados, né? Deus, apesar de toda a rebeldia de Israel, não só de Israel, mas da humanidade, Deus não desistiu do seu plano, né, declarado desde lá no Jardim do Éden. Então, Deus não recuou o plano da salvação, né? Graças a Deus que ele não recuou. Apesar da gente não merecer, Deus tomou a iniciativa, Deus foi paciente, né? E nenhum pecado ficou impune, porque todos os pecados cometidos por todos aqueles e os que serão cometidos ainda por nós já foram satisfeitos em Cristo Jesus. Explode a cabeça, né? Pois é, vamos continuar. Eu não falei um pouco mais da fé, vou só voltar aqui, mediante a fé, porque é válido, Paulo tá falando disso de novo, mediante a fé, porque essa é a maneira que a gente recebe a obra de Cristo na cruz, né? Mas assim, por quê? Mediante a fé. Cristo já fez isso há mais de 2000 anos, né? Mas a gente entende que o valor dele é sobre todos os pecados daqueles que nele creem, né? Tá vendo? Sempre tá falando aqueles que nele creem, é uma condição,
né? Aí eu lembro que no passado, no estudo anterior eu falei, mas essa fé também não é meritória, porque é Deus quem nos faz crer. Então, a fé são mãos vazias, erguidas, né, estendidas e confiantes que irá receber a misericórdia de Deus. Essa é a fé que nós estamos falando, né? Que não vem de nós, que não é um pensamento positivo, né? E não é porque a gente... Não, eu sou uma pessoa de muita fé, eu creio que Deus faz milagre, eu sei que Deus vai intervir nessa situação de maneira miraculosa. Gente, não é isso. Não é isso. A fé salvífica é uma fé que acredita que a obra de Cristo, ela foi efetiva, que nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçado, que somos em Cristo, sim, perdoados. Então, é importante nós entendermos essa parte, né, da fé, né, e posteriormente aqui nós falamos sobre a questão, né, da tolerância de Deus, né, que não fez desistir, né, nenhum pecado ficou impune, né, anteriormente cometido, foi a paciência de Deus. E aí vamos para o 26, e o 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, né? Então nós vemos aqui Deus sendo justo, punindo os pecados, né? Ele pega o crédito da obra de Cristo e aplica naquele que tem fé em Cristo, né? Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus, ele está sendo ali juiz e ele está sendo quem sofre a pena, né? Jesus morrendo na cruz, sofrendo a ira de Deus, é ele quem, né? É Deus quem está julgando e é Deus quem está propiciando ali a justiça, né? Aplicando a justiça, sofrendo a justiça em nosso lugar. Então, o que podemos concluir aqui? No verso 27, Paulo tira a primeira conclusão. Não resta nenhum espaço, né, diante disso para a gente ter algum tipo de glória ou orgulho. 27. Onde, pois, a jactância? Então, assim, onde é que está o orgulho? Onde é que está a possibilidade do homem se gloriar, né? Foi toda excluída, porque Deus fez tudo, né? Então não há espaço. A salvação é de Deus do começo ao fim, né? Então não há espaço para isso. Porque lei, né? Porque lei, né? Das obras. Então, assim, por qual lei? Por qual maneira? Por meio daquilo que a gente faz? Não é por aquilo que a gente faz, né? Já acabamos de falar aqui que é de Deus do começo ao fim, né? Aí continua perguntando, não, pelo contrário, pela lei da fé, né? Então, através acreditarmos naquilo que Cristo fez. E aí vem, primeiro um comentário sobre isso gente, nós cristãos que entendemos verdadeiramente que a obra da salvação é uma obra de Deus completa, que não há mais jactância, já não há espaço nenhum para orgulho ou vanglória, ou achar que é mérito nosso, ou que é por causa de obras nossas, nós deveríamos ser mais humildes, sabe? Porque nós somos todos pecadores. Até no convívio na igreja entre irmãos, precisamos olhar uns para os outros e assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho os meus defeitos, os meus problemas, o meu irmão também tem, e às vezes os defeitos do meu irmão me incomodam, mas eu preciso entender que todos estamos passando por um processo de transformação. Deus teve paciência com Israel ali, eu não vou ter paciência com meu irmão que está no processo de regeneração, como eu também estou, né? No final, somos todos pecadores perdoados sem merecer. Então, assim, somos todos devedores uns dos outros, né? Como nós já vimos em estudos passados. Então, por isso, nós temos que nos ver assim. É um bando de pecador junto, lutando contra o pecado, porque ainda, né, ainda somos pecadores miseráveis, mas já justificados por Cristo, né? Então, deveríamos ser mais
humildes, né? Conclusão número 2, aqui no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pronto. Cristianismo puro entende que salvação é pela graça, mediante a fé, sem obras, sem lei. Então, assim, se for para o catolicismo, que é cristianismo também, eles vão acreditar, né, que para ser salvo tem a mediação de Maria, você tem que ter uma vida obedecendo os sacramentos, né? Você tem que ali participar dos rituais, né, da Igreja Católica, ter uma vida certinha, fazer boas obras, senão você não é salvo, né? É Cristo e mais. Para nós é Cristo e ponto, né? Não há mais nada. A obra de Cristo ela é completa e é o que Paulo conclui aqui no 28. E no 29, né, que seria uma terceira conclusão, diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Então Paulo tá pegando assim, os judeus acreditam que Deus é o único, né? Aí tá perguntas pro judeu, não, não é só do judeu. Não é também do gentil? Sim, é do gentil também, só existe um, é Deus de todos. Também dos gentios, visto que Deus é um só, né? O qual justifica por fé. O circunciso, ou seja, o judeu, mediante a fé, e o incircunciso. Então quer dizer o seguinte: se você é judeu, se você não é judeu, se você é circunciso, se você não é circunciso, só existe um Deus. E não seria ele dos gentios? Sim, só existe um. Judeu não tem, né, como discordar. Então, visto que só tem um Deus, ele justifica o judeu, o circunciso, pela fé, também vai justificar o gentio do mesmo jeito, pela fé também, né? Então, a questão não é se você é judeu, se você é gentil, se você é circunciso, você não é. A questão é a fé. A fé é o meio pelo qual Deus salva. A fé em Jesus Cristo. E aí vem a grande pergunta que o judeu Paulo pensou, né, poderia fazer ali. Anulamos, pois, a lei pela fé? Então, assim, então o que adiantou a lei, né? Não valeu de nada, né? Aí Paulo está respondendo, não, de maneira alguma, não estamos anulando a lei. Antes, confirmamos a lei. Então, o que Paulo está tentando explicar aqui é o seguinte: quando nós vamos diante da lei, né, não estamos anulando, estamos considerando aqui. Vamos diante da lei, o que a lei fala? Ela fala assim, ó, olha o que eu estou exigindo. Você não está conseguindo cumprir e você não vai cumprir. Então você vai ser condenado. Você precisa de salvação. Olha lá Cristo, ele pode te salvar. Então a lei aponta para Cristo. E aí nós vamos desesperados. Cristo, a lei me condena, a lei me faz não ter resposta, justiça própria para me salvar dessa condenação. Me salva, porque só tu pode me salvar. E aí, né, a validade da lei tá valendo ainda, é o judeu. Então, agora acabou a lei? Aí não, nós a confirmamos. O que significa confirmar? Aí Cristo diz, você está justificado. Pela fé em mim, você está justificado. Agora volta lá na lei e obedece os meus mandamentos, né? E se santifica, tá? Você já está justificado. Volta lá e continua nessa luta de obedecer a lei, os mandamentos, tá? Você já tem o meu perdão quando você falhar, tá? Mas eu quero que você vá lá e obedeça, como gratidão e como santificação. Então é isso. A lei aponta para Cristo. A Cristo nos manda de volta para a lei. Nós continuamos valendo toda a questão moral da lei, né? A gente não faz mais ritual, a gente não mata animal, a gente não faz mais nada disso como o judeu fazia, porque se manifestou a justiça de Deus, né? Então eu já vou para a lei justificado, vou para a lei já com a propiciação ali. Você não pode me condenar mais, né, lei? Porque Cristo me salvou, mas eu vou buscar obedecer os mandamentos do Senhor como santificação e gratidão, porque eu nunca teria resolvido este problema. Então, é isso que a lei faz. Algumas pequenas aplicações. Irmãos, talvez você tenha pecado
e tenha dificuldade para se perdoar. Quando nós temos essa dificuldade de nos perdoar de algo errado que a gente fez, a gente diminui o que Cristo fez na cruz, né? Acha que o nosso pecado é grande demais para ser perdoado pelo sangue de Cristo. Então nós não devemos nos perdoar, não devemos não nos perdoar por um pecado. Nós devemos nos arrepender, nós devemos mudar de conduta, mas ficar assim é como se dissesse que o sangue de Jesus não é suficiente para o seu pecado, para o que você fez. E isso não está correto com a palavra de Deus. Arrependa do seu pecado, vá para Cristo, pela fé nele, que há salvação, né? Cristo bebeu o cálice, né, de salvação que era para você. Ele pediu no Getsemane para Deus passar esse cálice, mas disse que fosse feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi feita e Jesus bebeu até a última gota da ira de Deus. Então, não se sinta culpado pelo seu pecado, né? Você precisa se sentir arrependido do seu pecado, né? Então, quando você passar por uma luta, uma doença, não ache que Deus está irado contra você e está te punindo. Não, o seu pecado já foi punido em Cristo, né? Então, muitas vezes Deus usa a luta para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar, para nos quebrantar, né? A ira de Deus sobre o ímpio já a justiça de Deus se manifesta, né? Parte dessa justiça. Mas sobre nós é como um pai amado que nos corrige, né? E lembre-se, né? A palavra de Deus nos diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Então, como devemos reagir diante disso? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acredite, o sangue de Cristo tem poder para perdoar os pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Viva essa liberdade na busca da santidade que expressamos como gratidão por esse presente maravilhoso. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos nessa manhã porque quão maravilhosa é esta notícia, a qual o Senhor cobre a lei, Senhor, a qual o Senhor nos justifica, a qual o Senhor permanece santo, Deus. O Senhor permanece, ó Deus, imutável, e mesmo assim, ó Deus, satisfaz a sua justiça em Cristo. Justiça é essa que não seríamos capazes de satisfazer. Entendemos, ó Deus, que a lei aponta para Ti, e entendemos que o Senhor nos manda de volta a lei para obediência, em busca de santidade como forma de gratidão. Que possamos lembrar disso todos os dias, para dizer não para o pecado e dizer sim para essa nova vida. No nome de Jesus. Amém.